CDB, CDI, LCI, LCA, imposto de renda, declaração, fundo imobiliário. Então nós vamos falar um pouquinho sobre investimento para quem é novo em investimento. Vamos falar um pouco sobre todo o universo de investimento, tudo aquilo que engloba investimento. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre expectativa e a história do povo brasileiro com investimentos, né? A gente tem um país historicamente inflacionário, né, com muita inflação. A gente tem uma história econômica, né, bem bagunçada, com muita corrupção, com muita coisa que aconteceu durante esses vários anos que o nosso país existe. Isso fez com que a nossa população não tivesse a criação, o costume de investir, né? Investir, que eu digo, né, vamos até falar um pouco antes de investimento, nós não temos o costume de poupar, de guardar dinheiro. A gente acostumou a receber o nosso salário e gastar o máximo possível. Receber o nosso salário e gastar até o fim. Isso gera uma expectativa nas pessoas onde o investimento se torna meio que uma roleta, um jogo, né, um cassino. Isso faz com que as pessoas, sempre que ouvem falar sobre bolsa de valores, lembram de pessoas que perderam muito dinheiro, lembram das grandes crises, onde uma empresa que perdeu 100% do valor. Geralmente é isso por quê? Porque não existe o mínimo de ensinamento ou de cultura de investimento, de cultura de guardar dinheiro. Essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, iniciante em bolsa de valores, existem diferentes tipos de investimento para todo tipo de investidor. Se você é um investidor que você não quer perder dinheiro, existe um investimento para você e não é a poupança. Vamos excluir a poupança, vamos tirar a poupança dessa live, vamos tirar a poupança da cabeça quando a gente fala de investimento. A poupança, ela talvez não funcione nem como investimento. Ela funciona como uma reserva, um lugar que você vai deixar o dinheiro, mas o objetivo principal ali não seria talvez nem rentabilizar. Então essa é a primeira coisa. Quando a gente fala sobre tipos de investimentos, existem duas classes maiores, renda fixa e renda variável, tá? Existem esses dois tipos de investimentos, são investimentos diferentes para pessoas diferentes, mas são as classes que você precisa entender. Todo ativo de renda fixa, todo investimento de renda fixa, ele tende a ser fixo, né? Você contrata um investimento e esse investimento ele vai ser fixo. Você não vai ter uma oscilação patrimonial. Eu vou usar um exemplo. A poupança ela pode ser vista como uma renda fixa. Você põe o seu dinheiro ali e ela vai ter uma atualização em cima da taxa Selic, por exemplo. Então, se a taxa Selic está maior, se a taxa Selic está menor, a poupança vai te render mais ou menos. Isso é uma renda fixa. A renda fixa você põe o seu dinheiro, dependendo da forma de contrato que você tiver, você vai ou ao final de um tempo receber o seu valor que já foi contratado no começo, ou mensalmente ou diário você vai ver essa atualização. Mas você não vai ver uma oscilação de patrimônio, né? Você não vai ter surpresas, tá? A renda variável ela é, então, investimento em empresas, investimento em imóveis. Nesse caso, existe a surpresa do patrimônio. Por quê? Quando você põe um dinheiro numa empresa, essa empresa tem funcionários, essa empresa tem clientes, e essa empresa precisa lucrar para dar resultado. Você vira um sócio. Quando você investe, por exemplo, vamos usar aqui uma empresa que todo brasileiro acho que conhece. Ambev, né? Ambev é responsável por quase todas as cervejas e talvez quase todas as bebidas comercializadas no Brasil hoje. É uma gigante mundial de bebida. No Brasil, ela é muito forte em cerveja, né? E no mundo também, mas no Brasil a gente conhece muito as cervejas da marca. Ela é um ativo de renda variável. Você investe em ações. Quando você compra uma ação da Ambev, você se torna sócio. E por que é renda variável, né? Por que tem essa visão de que vai variar? Porque quando você investe numa empresa, você se torna sócio. E essa empresa ela tem os seus resultados. Então imagina que a Ambev, depois que você comprou, demitiu todos os funcionários e a empresa começa a não lucrar mais do que lucrava. Naturalmente aquela empresa perdeu valor. Então nas ações, na bolsa de valores, você vai ver os seus preços desvalorizarem. O que é natural, né? Afinal você está em renda variável. Para você iniciar, você não precisa de muito dinheiro. Eu digo aí para você, com R$100, até menos em alguns tipos de ativo, você consegue fazer investimento. No imobiliário, por exemplo, você consegue comprar um imobiliário de R$10. Renda fixa, você consegue comprar ativos aí de R$30, R$50. Então você consegue investir com pouco. Uma coisa que sempre me perguntam, né? Rodrigo, eu sou obrigado a investir todo mês? Não, você não é obrigado, mas é aconselhável que você faça. Porque quanto mais você fizer, quanto mais dinheiro você colocar, mais dinheiro você recebe, mais o seu patrimônio se valoriza. Usar ou o seu banco ou abrir conta numa corretora aí que existem diversas, né? Rico, XP, BTG, enfim, várias. É só você escolher uma aí, aquela que mais te agrada, e abrir a conta. A partir do momento que você abre a conta, você manda o seu dinheiro e você coloca lá esse dinheiro aonde você quer. Eu quero selecionar aqui um tesouro direto, que é uma renda fixa, que eu vou começar a investir. Beleza, você botou lá, acabou, né? Esquece, esse dinheiro tá lá investido, tá seguro, tá tranquilo, vai trabalhar, vai fazer mais dinheiro para botar mais dinheiro e fazer isso acontecer e ter cada vez mais investimento. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, né? Talvez é você entender um pouco dos ativos, então, dentro da renda fixa, dentro da renda variável. Como eu falei aqui, tem ações, tem fundo imobiliário, tem tesouro direto, tem CDB, um monte de sigla. Eu acho que o mais interessante para quem tá começando é tesouro direto. Eu acho que o tesouro direto, o tesouro Selic, já é uma ótima opção para quem está começando e para quem não conhece o mercado, tá? Nós falamos aqui sobre renda variável. A renda variável é a renda que varia, né? O investimento em ações, o investimento em fundos imobiliários, que oscila ali.
Vamos supor que você colocou 10 mil reais, daqui 3 meses, esses 10 mil reais em renda variável são 7, e você precisa desse dinheiro. Se você sair, você está no prejuízo, né? Às vezes, se você deixar, se for uma boa empresa, a tendência é que você ganhe muito dinheiro com um longo prazo. Mas algo aconteceu e você tem uma emergência e precisa sacar esse dinheiro. Aí nós temos o que a gente chama de reserva de emergência. Todo investidor precisa ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência nada mais é o dinheiro parado num título lá, num tesouro, numa renda fixa, que é o dinheiro que você vai sacar, que é o dinheiro que numa emergência você vai pegar. Então esse talvez seja o segundo passo. Qual corretora, Rodrigo, que eu devo escolher para fazer isso? Todas as corretoras hoje oferecem os mesmos serviços. Essa é a realidade. Então, você usa a que você quiser. Eu atualmente uso o BTG, já usei o Itaú, tá? Já usei XP, já usei Clear, já usei quase todas, tá? Todas elas oferecem o mesmo serviço. Óbvio, se você tiver um assessor, se você tiver mais dinheiro investido, você começa a ter benefícios em algumas casas, mas no começo, qualquer uma delas vai te servir, tá? Uma coisa que as pessoas elas entram no mercado, elas começam a investir e elas geralmente, né, tendem a ter um certo preconceito com a ajuda de profissionais. Eu acho que foi se criado durante os últimos anos, um preconceito gigante com a ajuda dos profissionais. A ajuda de profissional que eu estou dizendo aqui seria o quê? Ajuda de uma casa de análise, ajuda de um assessor. É interessante sim você ter ajuda de um profissional. Pode ser um curso, né? O meu não está aberto, mas fica aí a dica, né? Pode ser um assessor de confiança seu. Não acho que você deva pegar qualquer assessor, não estou falando para você fazer isso, porque realmente tem assessor que vai te empurrar um monte de coisa. Pode ser casa de análise, tá? Casa de análise nós temos algumas conhecidas no mercado, que talvez você pode até não concordar com alguns pontos, mas são casas grandes e casas que geralmente não iriam se sujar por pouca coisa. Então nós temos aí a Suno, tem aí a Empíricos, tem a Levante, tem várias aí que você pode encontrar. Eu aconselho que você procure as maiores e comece por ali. Mas eu acho que a ajuda de um profissional faz sentido, tá? O interessante é você começar a fazer o primeiro passo que eu falei. Uma reserva de emergência, abrir a conta lá, mandar os seus primeiros reais, o seu primeiro troco e começar a ver como esse jogo funciona para depois você começar a estudar sobre fundo imobiliário, começar a estudar sobre ações e ter um pouco mais de entendimento daquilo que você está fazendo. Mas eu acho que num primeiro passo você pode sim pegar aí, por exemplo, uma casa de análise que você vai gastar, vai investir 20 reais, 30 reais numa assinatura mensal, já vai te ajudar, porque eles vão te dizer, compre isso, compre aquilo, compre isso, compre aquilo. E existem diversas casas interessantes dentro do mercado brasileiro. Quando que eu vou vender os meus ativos? Quando que eu vou parar de investir? Quando que eu tenho que começar? Primeira coisa, quando que você deve começar? O quanto antes. Quando você investe, você está fazendo algo que você vai fazer a sua vida inteira. Então não tem um tempo, não tem um momento, um dia que você vai parar. Você vai começar e aquilo vai virar o seu estilo de vida. Não que aquilo tenha que virar a sua vida, tá? Porque a sua prioridade continua sendo no seu trabalho. Lembra do que eu falei no começo, expectativa, né? Você entender esse jogo. Então, você vai continuar trabalhando, você vai continuar vivendo, você vai continuar viajando, vai continuar fazendo o seu lazer, vai continuar tendo seu hobby, mas uma parte do seu dinheiro, do dinheiro do seu trabalho, vai virar investimento e isso vai fazer com que, ao longo do tempo, você se torne cada vez mais rico e tenha cada vez mais liberdade. Então, você não vai parar. A ideia é você não parar nunca mais. A ideia é você morrer, deixar isso como um patrimônio para seus filhos, tá? Quando parar, a tendência é que você não pare nunca mais, isso é interessante, porque você vai acumular aí todos os meses aqueles fundos, aquelas ações, né, vão te devolver dinheiro em forma de dividendo, vão te devolver renda, então isso é interessante, porque não é que você vai botar lá e vai esquecer esse dinheiro, mas você vai colocar e naturalmente os lucros cairão na sua conta e você vai poder viver disso depois, né, o famoso viver de renda, viver de dividendos, né, existe essa nomenclatura aí para quem investe em ações. O trabalho ele continua sendo sua prioridade. Você vai investir o seu dinheiro, você deixa o tempo passar e naturalmente você vai ganhar dinheiro com o tempo. Então você compra um imóvel, esse imóvel vai te dar renda. Você investe numa ação, essa ação vai distribuir lucro. Você investe em renda fixa, o seu dinheiro vai estar se valorizando, vai também estar sendo pago juros na sua conta. Então é interessante que você entenda isso, tá? O principal objetivo de você investir, ele precisa ser você melhorar a sua vida. Você melhorar a vida dos seus, você melhorar a vida da sua família, da sua esposa, do seu marido, a vida dos seus filhos. Esse precisa ser o principal objetivo. E como principal objetivo, você vai fazer isso para sempre, né? E esse é o principal objetivo, você ir acumulando, para que com o passar dos anos você consiga ver disso. Mas o ponto importante aqui é que isso não seja um peso. Tem muita gente que começa a investir e faz disso um fardo, sabe? Ah, caramba, recebi aqui, sobrou 500 reais, você é obrigado a investir. Não, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a fazer nada. Se você não entende o objetivo principal de investimento, talvez isso vai se tornar um fardo. Tem que ser algo gostoso de fazer, tem que ser algo que você acostumou a fazer e que você, uma vez por mês, você vai sentar, vai dar uma olhada na sua carteira, vai definir o que você vai fazer. Comece investindo com pouco, aos poucos você vai entendendo como a coisa funciona, você talvez vai receber um salário melhor, você começa a investir mais. Quanto mais dinheiro você põe, mais você consegue aumentar o seu patrimônio. Alguns tipos de investimento são de curto prazo, né? A gente tem aí renda fixa. Na renda fixa nós temos renda fixa de 30 dias, nós temos renda fixa de 1 ano, nós temos renda fixa que é liquidez diária, que você pode sacar todo dia, tem renda fixa de 10 anos. Então, existem tipos diferentes de investimento, mas o ideal é que você faça isso pro resto da sua vida, não com o objetivo
de curto prazo. Esse objetivo até pode acontecer, mas você vai fazer ali um controle nas suas finanças para conseguir sanar. Mas quando a gente fala sobre investimento e crescimento de patrimônio, o ideal é que você faça o máximo possível pelo maior tempo possível. Então, se você fizer durante a sua vida inteira, você pode colocar menos dinheiro que você vai chegar lá na frente milionário, e eu tenho certeza, eu te garanto isso. Porque é matemática, né? É matemática. Se você investe R$ 100 por mês durante 30 anos num ativo que vai te dar, sei lá, 12% ao ano, né? Isso vai te deixar milionário em 30 anos. O investimento, no começo, ele tem uma sopa de letrinhas que às vezes, eu até estou evitando de usar isso aqui hoje, exatamente para não bagunçar a cabeça. CDB, CDI, LCI, LCA, imposto de renda, declaração, fundo imobiliário, FIAGRO, sabe, FIP, enfim, tem uma sopa de letrinhas gigantesca e isso acaba atrapalhando quem está começando. Por isso que eu tô até evitando de usar aqui para não te atrapalhar se você é um iniciante nisso. O ideal é que você comece pelo básico e aos poucos você vai subindo o degrau. Da mesma forma que começa pelo Tesouro, daqui a pouco você está indo para um CDB, daqui a pouco você está indo para um CRI, daqui a pouco você está montando uma carteira com debênture, daqui a pouco você está indo para fundo imobiliário, daqui a pouco você está indo para ações, daqui a pouco você está investindo lá fora. E isso vai fazendo com que aos poucos você vai conhecendo esse mercado. O interessante e até para a gente finalizar aqui, o interessante é que você entenda que você precisa investir. A gente não tem essa cultura no Brasil, e aí a gente sempre depende do governo. E quando a gente está nas mãos do governo, o governo se aproveita, porque o governo ele usa disso a favor dele. Ele faz com que você sempre dependa dele. Eu sei que, né, existem situações adversas no Brasil, mas se você conseguir guardar 30, 40, 50 reais, isso já vai começar a gerar um patrimônio. Tem muita gente que fala que não faz sentido você investir com pouco dinheiro, porque investimento é só para os ricos. Não é verdade. Quanto antes você começar, mais tempo... Quanto antes você começar, menos tempo você leva para chegar lá. Óbvio que se você bota pouco dinheiro, Rodrigo, tô botando R$ 30 por mês, quando é que eu vou chegar no milhão? Cara, talvez você não vai chegar nessa vida. Mas a ideia é essa, é você entender que, talvez para você que não tem nada, talvez 1 milhão seja demais. Agora, talvez 10 mil, 100 mil, talvez para você seja alcançável e já vai mudar a sua vida. Né? Talvez se você recebe um salário mínimo com R$ 100, com 100 mil reais investido, você conseguiria receber 1.200 de dividendo, R$ 1.000 por mês. É o mesmo salário mínimo que você recebe, então você já dobrou a sua renda. O interessante é você entender que o objetivo não é alcançar esses números, o objetivo é você melhorar a sua vida cada vez mais. Eu tenho certeza que depois que você começar, você vai dar os primeiros passos, você vai começar a entender como esse jogo funciona. Naturalmente, você vai entendendo que quanto mais você colocar, melhor vai ser. Beleza?